Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Uma menina de 2 anos teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol. Olha essa imagem. É o 4º caso registrado na Grande Vitória essa semana. Vamos chamar a Manuela Machado, que tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos, isso mesmo. A pequena Melissa, de apenas 2 anos, foi ferida no pescoço pela pipa que tinha cerol, o fio da pipa, né, que tinha cerol. Ela estava brincando no quintal de casa, no bairro Kubitschek, em Guarapari. A avó da criança conseguiu ver e ainda tirou ela a tempo, senão o estrago aí, o ferimento poderia ter sido muito mais grave. E a gente percebe, né, essa cena e chama atenção realmente a menina de apenas 2 aninhos com o pescoço machucado. De acordo com os familiares, um menino, vizinho de 12 anos, que estava brincando, soltando pipa, e ele ainda tentou alertar a família quando viu que a pipa estava indo para o quintal em direção à menina. E ainda de acordo com os familiares, ele teria comprado o cerol em um mercado da cidade de Guarapari. Nós sabemos que a venda aqui no Espírito Santo de cerol ou qualquer produto parecido, cortante, a venda é proibida. E daqui a pouquinho nós voltamos com esse assunto. Combinado, Manu, triste a gente ver a imagem dessa criança tão pequena, machucada assim, né? Olha, a gente vai falar também que 320 quilos de cocaína foram apreendidos num fundo falso de um caminhão baú. Olha aí as imagens, gente, essa apreensão revelou uma nova rota utilizada por traficantes, viu? A droga chegou em Vitória pelo mar e seguia para o Rio de Janeiro. De lá, seria enviada ao sul do país e depois despachada para a Europa. O motorista do caminhão foi preso e daqui a pouquinho a gente vai te dar mais detalhes desse assunto. E bandidos se deram mal e levaram uma surra depois de serem flagrados furtando pessoas em Vila Velha. Olha só. Ô Vanusa, esses bandidos aí estavam fazendo um corre para não ficarem encrencados, mas se deram mal também, né? Boa tarde. Boa tarde, George e Bruna. Muito boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Exatamente. O corre, segundo os próprios suspeitos, era para pagar uma dívida aí, uma arma que teria sido aí perdida e pertenceria a traficantes ali do bairro da Penha. Mas o fato é que a casa caiu para pelo menos 2 dos 3 suspeitos que estavam agindo ontem na Avenida Leila Diniz, que fica ali no bairro Novo México. Essa avenida é a principal que corta o bairro. Eles ficaram ali agindo durante horas, ali assaltando várias pessoas. Uma das ações foi presenciada por um motociclista que passava pela região na hora, teve perseguição aí, um dos bandidos acabou alcançado e agredido por moradores que ficaram revoltados com a ação deles ali. E é uma constante, viu? Nessa região parece que vários assaltos têm ocorrido com frequência ali. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar em detalhes para vocês de casa esses bandidos que acabaram presos aí depois de agirem no bairro Novo México. Combinado, Vanusa? Olha, veja agora o flagrante do momento em que um homem sai de um carro, coloca um capacete, ele vai colocar, e depois, gente, imagina o que ele vai fazer. O quê? Letra A, vai trocar de transporte. Letra B, vai pegar carona. Ou letra C, vai no supermercado fazer compra. Ou nenhuma, Bruna, das respostas anteriores. Tô desconfiada aí dessa ação, hein? Não sei, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente te conta. Combinado, então. Olha, gente, bandidos são presos com armas e drogas em Cariacica. Um dos criminosos chegou a trocar tiros com a polícia. Já vamos chamar a repórter Tainara Nascimento, que traz os detalhes dessa história pra gente. Boa tarde pra você, Tain. Ei, boa tarde, Bruna. Boa tarde também para o pessoal de casa. Mais uma vez em Nova Rosa da Penha, em Cariacica, a polícia dessa vez prendeu esses 3 criminosos. Um estava com uma submetralhadora e tudo aconteceu na noite de ontem. A gente lembra, George e Bruna, que ontem a gente também trouxe um caso de uma comerciante que foi baleada ali naquela região. E esse confronto com a polícia aconteceu a cerca de 500 metros, horas depois deste crime da comerciante. Os detalhes, a gente acompanhou a situação, ouvimos também a polícia, os detalhes a gente traz daqui a pouquinho no TN1. Combinado, Tainara Nascimento. Centro de Vitória tem quase 200 empresas para cuidados com a beleza. O TN vai contar para vocês a história de 2 mulheres que escolheram o coração da capital para abrir o próprio negócio. Já já a gente confere essas histórias. Não sai daí não, a gente volta em 1 minuto. Isso aí. TN1 de volta com um caso que deixa a gente extremamente preocupado, tá? Uma criança de 2 anos teve o pescoço cortado por causa de uma linha de pipa com cerol em Guarapari. Esse aí já é o 4º caso registrado na Grande Vitória.
Isso, gente, só essa semana. Olha, tá muito perigoso a venda de linha chilena, né, Bruna? Que corta 5 vezes mais do que as com cerol. É proibida no estado de cerol também, mas na internet ela é encontrada facilmente. Olha só o que fez com essa menina. Manuela Machado, esse caso aí com essa criança aconteceu em Guarapari, não foi isso? Boa tarde para você. Boa tarde novamente, isso mesmo. A Melissa, de 2 anos, estava no quintal de casa no bairro Kubitschek, em Guarapari, quando foi atingida pela linha com cerol e teve o pescoço machucado. A avó dela conseguiu tirar a menina a tempo, senão esse ferimento poderia ter sido muito mais grave. Um menino de 12 anos que estava brincando com a pipa e ele admitiu mesmo que tinha cerol na linha e ele tentou ainda alertar a família. Ainda de acordo com familiares, ele teria comprado em um mercado da cidade de Guarapari. E a venda do cerol, de qualquer produto cortante, é proibida aqui no Espírito Santo. Mas tem até tutorial na internet explicando como faz e também como comprar pela internet em alguns mercados. E é muito fácil, né? O cerol é cola com pó de vidro. Então, cabe também aos responsáveis pelas crianças a orientar dos riscos, porque nós temos aí o caso da Melissa, são crianças machucadas, motociclistas que sofrem acidentes e muitas vezes aí esses acidentes são graves e podem ser até fatais. Vamos acompanhar detalhes desse caso na reportagem do Matheus Souza. Nessa terça-feira, uma bebê de 2 anos teve o pescoço cortado dentro da própria casa em Guarapari. Ela brincava no quintal quando foi atingida por uma linha de cerol. Esse acidente se junta a uma lista com diversos casos que não param de aumentar por toda a Grande Vitória. Um dos mais emblemáticos ocorreu no início do mês passado, em Ilha dos Aires, Vila Velha. Na época, um entregador de 47 anos teve o pescoço cortado após uma linha de pipa atingir o pescoço dele. Os médicos olharam a minha situação, aí eu desmaiei. Aí na hora que eu acordei, já estava lá, graças a Deus, na UTI, costurado e naquela processo de recuperação. No último fim de semana, mais um caso. Dessa vez, uma entregadora precisou levar 13 pontos no pescoço. Ela se acidentou com uma linha de cerol em Cidade Continental, na Serra. E os acidentes não param por aí. Pelas praias da Grande Vitória também estão aparecendo muitas linhas cortantes. Todo esse lixo e restos de pipa foram encontrados nas areias da praia de Itaparica, o que acaba sendo um perigo para banhistas. Nessa outra imagem, uma jovem mostra o corte provocado por uma linha encontrada na praia de Camburi. No próximo dia 27 é celebrado o Dia do Motociclista. Só que essa categoria não está tendo muito o que comemorar, já que apesar de ser proibida por lei estadual desde 2005, as linhas de cerol e chilena continuam sendo encontradas por aí e representando um risco à vida de inúmeros condutores. Na internet, não é só fácil comprar o produto ilegal, como também é possível encontrar tutoriais de como produzir linhas cortantes dentro de casa. A capitã Andresa demonstra o poder dessas linhas, que em alta velocidade se transformam em verdadeiras lâminas. As duas são extremamente perigosas. Essa daqui é o cerol, ela contém cola e vidro. E essa daqui é a linha chilena, que é industrializada e além de materiais cortantes, tem quartzo, tem alumínio, então tem um poder de corte 5 vezes maior do que essa daqui do cerol. Então são linhas extremamente perigosas que causam bastante acidentes. Elas podem causar cortes, a quem está soltando ali pipa, causar quedas de motociclistas, de ciclistas, pode ter o risco até mesmo de degolar, dependendo do corte dessa linha e da velocidade que ela atinge ali o pescoço. Essa região é a mais sensível, então pode ter o risco de degolar também, ou cair o motociclista se pegar em outra determinada região, na perna ou no pé, tem o risco de queda, pode derrubar esse motociclista, então é extremamente arriscado. Um dos motivos que explicam o aumento dos casos é que estamos no período de férias escolares. Mas calma, a velha brincadeira de soltar pipa não precisa ser abolida. Existem formas seguras de se fazer isso. Soltar pipa é uma brincadeira extremamente saudável, a gente até estimula, porque hoje em dia o celular, as crianças costumam ficar muito tempo em casa. Então, utilize linhas comuns, procure áreas abertas, longe de fiação, porque tem o risco de choque elétrico também, longe de pessoas, de ciclistas passando ou de gente com bicicleta passando. Então, campos, quadras abertos para praticar essa atividade extremamente saudável, salutar e evitar qualquer tipo de material cortante, utilizar a linha comum. Isso mesmo, É uma atividade saudável, principalmente para as crianças agora em período de férias, mas é necessária atenção, porque não pode, é proibido o uso de cerol ou qualquer produto cortante. Ontem à noite mesmo, na praia de Camburi, em Vitória, teve um festival de pipas. Só que as imagens mostram, nós temos imagens que mostram aí pessoas soltando pipa no meio do canteiro central da avenida em Camburi e também ali na Restinga. Então, o risco
para atropelamento, risco para motociclistas, né? E também tomara aí que todos que participem desses campeonatos tenham essa consciência de não usarem o cerol nessas linhas da pipa. E nós questionamos a Guarda Municipal de Vitória. E eles informaram através de nota que realmente ressaltaram que a venda é extremamente proibida no Espírito Santo, a venda de produtos cortantes como o cerol, e que ações são intensificadas aí regularmente para orientar, né, essas pessoas que soltam pipas. Eu volto com vocês. Especialmente nesses festivais, a gente sabe que a turma normalmente tem o costume de usar cerol ou a linha chilena para participar aí desses festivais. Manu, obrigada pelas informações. Agora, além do risco à vida, existe também um alerta relacionado ao fornecimento de energia que pode ser e está sendo prejudicado em função aí da utilização dessas linhas com cerol, gente. A EDP está fazendo esse alerta justamente por causa agora das férias escolares. Para a gente ter uma ideia, só de janeiro a junho deste ano, mais de 65 mil capixabas tiveram fornecimento de energia interrompido por ocorrências envolvendo pipas. Ao todo, foram registradas 347 ocorrências. O maior número de clientes afetados se deve à localização dessas ocorrências. E os moradores de Vila Velha estão saindo na frente. A gente faz uma pergunta: até quando isso vai correr solto desse jeito? Isso aí. No primeiro semestre, gente, foram 76 ocorrências. Queria pedir para colocar as imagens lá de Camburi, que são imagens gravíssimas sobre esse fato, soltando pipa no meio do canteiro central, colocando em risco quem está passando ali, também ali no próprio calçadão, Bruna. E indo para a rua, tá? Para a pista onde os carros passam também, que já era outro risco aí de ser atropelado, encrencar a vida do motorista também. Pois é, foram 76 ocorrências envolvendo pipas que deixaram mais de 20 mil clientes sem energia, momentaneamente, claro, isso no município. Na Serra, fica em segundo lugar no número de ocorrências. Lá na Serra, são 77 e mais de 10 mil clientes impactados. Em Cariacica, 56 ocorrências e mais de 9 mil pessoas ficaram sem energia. A gente, claro, deu o recado aí que é momento de férias das crianças, a gente pede segurança, mas a gente vê que não é só criança que fica soltando pipa. Vários adultos soltando pipa, e a pergunta que o TN faz é: até quando as prefeituras vão deixar isso rolar solto? Precisa de ter uma operação, uma fiscalização e uma responsabilização dessas pessoas. É um problema que não pode ser ignorado dessa maneira, né? Gente, é o seguinte, vamos virar aqui para a gente mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte: um bandido acabou levando uma surra em Vila Velha. Ele e os comparsas estavam assaltando ali 3 pessoas no bairro Novo México, mas deu ruim, tá? Porque os moradores perceberam o que estava rolando e bateram no ladrão. Quem vai trazer essa história para a gente é a repórter Vanusa Santana, que já está por aqui. Vanusa, boa tarde para você. Esse bandido falou que estava assaltando para pagar armas que ele estava devendo. Que história é essa? Muito boa tarde, Bruna Maria, boa tarde ao pessoal de casa. Exatamente, ele disse que estava fazendo esse corre, como ele se referiu mesmo, era para pagar uma dívida de uma arma que eles haviam perdido de um traficante lá do morro, do bairro da Penha, em Vitória. O fato é que esses 3 rapazes, né, 2 foram presos, né, um apreendido porque tem 15 anos, eles estavam agindo ali ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, ali na Avenida Leila Diniz, que é a principal do bairro Novo México, assaltando diversas pessoas. Entretanto, uma das ações foi presenciada por um motociclista que passava ali pela região. Ele acabou perseguindo os 3 suspeitos, eles se dividiram e um deles acabou ali sendo alcançado e revoltado. Os moradores que estavam ali na rua Leila, na Avenida Leila Diniz, acabaram aí agredindo um dos suspeitos. Hoje de manhã a gente foi até o local, vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu preparei. Vamos acompanhar. O vídeo feito por um morador mostra um dos criminosos ao chão. Ele está rodeado de pessoas. Algumas chegam a agredi-lo. A cena acontece na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha. O rapaz agredido, segundo testemunhas, teria assaltado diversas pessoas ao longo da Avenida Leila Diniz, que é a principal do bairro Novo México. Ele estaria acompanhado de outros 2 comparsas. Uma das ações teria sido presenciada por um motociclista que passava aqui pela região bem na hora. Ele resolveu fazer o quê? Acompanhar o grupo. Quando chegou aqui, vou mostrar, Alex, aqui, ó.
Nesse ponto da avenida, os três se separaram. O rapaz que aparece sendo agredido no vídeo acabou continuando aqui, ó, por essa calçada, veio correndo. Foi nesse momento que o motociclista conseguiu alcançá-lo, ele foi dominado. Pessoas que passavam aqui pela região, bem na hora, ficaram revoltadas. Elas começaram a agredir o criminoso. Quando eu vi a situação lá de cima, minha irmã estava debruçada sobre o cidadão, já havia dado voz de prisão, pedindo para que a população parasse de chutar, porque estavam tentando lixá-lo na porta da minha casa. Meu filho desceu, eu desci com um pedaço de vassoura, com uma vassoura, abri o portão e falei, na minha porta ninguém vai matar ninguém. Igor Barreto Souza, de 22 anos, e um adolescente de 15 acabaram capturados. Já o terceiro suspeito conseguiu escapar. Ele falou, vão matar o meu irmão, porque o irmão dele correu para a rua lateral. Eles estavam em 3 e haviam assaltado três pessoas, uma moça e acho que 2 rapazes. Os suspeitos presos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Na manhã de hoje, Igor não quis conversar com a reportagem. Bota minha cara nesse bagulho não, mano. Por que você não quer? Porque eu não quero, não boto meu rosto nisso não, mano. Você tá ficando doido? Que doideira. Pelo menos 3 mulheres teriam sido vítimas do trio de criminosos. A ação de bandidos na Avenida Leila Diniz tem se tornado constante. Aqui é direto, assalto aqui é direto. Direto. Muita gente. Eu moro aqui há muito tempo, 40 anos mais ou menos. Para sair de casa, essa moradora conta que se cerca de cuidados. Eu ando, mas ó, eu não atendo no celular. Eu não fico no ponto de ônibus com celular. Ando do jeito que ando. Ah, mas a guarda faz ronda do jeito que eu tô te falando. Passa voando, se a gente pedir para parar, raramente para. Né? Quando a gente chama a polícia também, a gente demora muito, é uma dificuldade e a gente não tem segurança. Bem, a gente entrou em contato com a Polícia Militar em relação à insegurança que os moradores acabam de relatar. Eles disseram que o policiamento é feito normalmente no bairro lá em Vila Velha. Eles também disseram que desenvolvem várias ações em pontos estratégicos justamente no intuito de combater a criminalidade. A gente também entrou em contato com a Polícia Civil para saber a autuação desses 2 suspeitos, um deles menor de idade, 15 anos. Esse aí, ele foi autuado aí por roubo, né, por ato análogo ao crime de roubo. Ontem ele foi encaminhado ao IASA. Já o rapaz de 22 anos aí, que aparece sendo agredido por populares, ele foi autuado por roubo qualificado e na manhã de hoje ele foi encaminhado ao presídio. Bruna e George. Pois é, quem tiver alguma informação sobre o terceiro bandido que participou aí dessa ação, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Também estavam tocando terror ali em Novo México. Obrigada, Vanusa, pelas informações. Agora uma pausa nas notícias policiais, porque agora vamos falar de uma tendência em todo o país, né, Bruna? Isso. O uso da internet cada vez maior por quem passou dos 60 anos de idade, e uma pesquisa do SPC Brasil apontou que de cada 100 idosos, 97 estão conectados. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Isso é muito bom, né, gente? Agora, antes esse número de 68, você vai conhecer agora uma vovó que aos 90 anos de idade é super antenada. Ela é a mais antenada da família ali nas redes sociais. Alô? Dona Yolanda atendeu a ligação do filho. Assim como na maioria das residências, raramente ela usa o telefone fixo. Aos 90 anos de idade, a aposentada está mesmo conectada nas redes sociais. O celular na mão é uma cena bem comum. A Lê está mandando eu olhar as mensagens no grupo dos Marianos. E a expansão da era digital faz com que o uso da tecnologia seja cada vez mais usada. E a dona Yolanda acompanhou de perto essa evolução. Em 1950, foi lançada a televisão. No Brasil, em 1951. Dona Yolanda tinha 18 anos, mas o aparelho em cores só chegou no início da década de 70. Poucos brasileiros tinham acesso à novidade. Era preto e branco, depois passou a colorido. E eu gosto muito de novela, principalmente novela de época. O que a senhora acha? Assusta um pouco essa tecnologia toda? Ah, assusta sim. Assusta, mas é bom, né? É uma coisa boa que a gente, quanto
mais o tempo passa, mais as coisas, né? A gente vai aprendendo mais coisas. Dona Yolanda e o marido, seu Isaías, estão casados há 65 anos, mas cada um reage de uma forma ao avanço tecnológico. Enquanto a esposa acessa a internet, seu Isaías disse que não tem nem aparelho celular. E nas mãos, uma relíquia do passado. Eu não tenho celular. Por quê? Telefone, eu não sei mexer. E o antigo se mistura ao novo. As fotos estão nos álbuns, nos porta-retratos e, claro, nas redes sociais. A postagem mais recente, o aniversário de 90 anos da matriarca da família. O casal tem 6 filhas e 1 filho. São 7 netos e 1 bisneto. Os mais novos sempre auxiliam a vovó. Essa netinha de 12 anos me ajuda muito, mas ela não está aqui, né? Está lá com o pai, quando ela vem, ela me ajuda. E a tecnologia, além do lazer, proporciona o aprendizado. Dona Yolanda é formada em magistério e é professora aposentada há 40 anos. E naquela época não tinha aula online, era tudo presencial, curso também presencial. Mas agora na pandemia, né, há pouco tempo, a senhora fez um curso pela internet. Qual curso que foi, Dona Yolanda? Curso de bolos, doces, salgados. E como a tecnologia influencia na vida dos idosos? Para o geriatra Dr. Rony Macumal, estar conectado às novidades ajuda a manter a mente ativa e saudável. Primeiro, a gente tem um número grande de idosos que estão sozinhos, moram sozinhos, vivem sozinhos. Então, a interação com outros idosos, com outras pessoas, é facilitado com a rede social. É uma nova coisa que eles estão aprendendo, desenvolvendo. Então, com certeza, a gente está estimulando a mente, estimulando a memória, estimulando outros aspectos cognitivos. Então é um estímulo, é um aprendizado. Mas ter limites e equilíbrio é importante. E se em casa normalmente os pais cobram para os filhos não ficarem até tarde mexendo no celular, aqui os papéis foram invertidos com a palavra Sônia. 2 horas da manhã, o celularzinho dá um barulhinho quando eu vou olhar mamãe mandando mensagem, mandando vídeo. Ela fica olhando as coisas e tá, olha que interessante. E ela bota assim, olha que interessante. Tá lá o vídeo lá. Mamãe aprendeu a fazer direct antes de mim. Quando pensava que não, ela já tinha feito, ela já fazia as coisas, já compartilhava, já fazia tudo. É uma cabeça invejável. Isso eu acho uma diversão. Que maneiro, né? Muito legal. E você vê que ele não usa só para as redes sociais, Não. você viu? Que a nossa personagem linda ali fez um curso, Isso. tá aprendendo também com a tecnologia. E olha o Radinho Phillips ali, ó. Eu tenho certeza que ele ouve o futebol ali, o gol chega antes no radinho. Com certeza. O gol vai antes pro radinho na televisão, tá? Chega depois do sinal. Ele arrasa ali com o radinho dele, não abriu mão do radinho, mas a esposa tá ali super conectada e antenada. Isso é muito bom, a mente fica ativa também, ajuda bastante. E esse é o futuro, né? Provavelmente você tá aí em casa com o celular na mão, assistindo a gente e vendo outras coisas ao mesmo tempo. É isso aí. Tem que estar todo mundo conectado. Tudo conectado. Olha, gente, vamos falar agora que bandidos foram presos com armas e drogas em Cariacica. Um dos criminosos chegou a trocar tiros com a polícia. Foi isso mesmo, Tainara? Aí a imagem aí da operação e Tainara Nascimento chegando agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde também novamente para o pessoal de casa. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi em Nova Rosa da Penha 2, ontem à noite em Cariacica. O que aconteceu? A polícia recebeu a informação de que 3 criminosos estavam fortemente armados ali na região. Isso porque eles carregavam submetralhadoras. A polícia foi ao local em resposta à denúncia. Chegando lá, viram que eles fugiram. Na fuga, a gente ressalta que eles invadiram casas de moradores, passaram dentro de quintais e foram encurralados pela polícia militar. Nesta ação de serem encurralados, que um deles fez menção em atirar contra a polícia, isso de acordo com o relato da própria polícia, e o confronto começou ali, neste momento. Neste confronto, um foi baleado na perna, outros 2 foram presos. A gente lembra que são 2 maiores, um menor de idade, aquela questão que a gente vem falando já dos menores sempre bem cedo no mundo do crime, sempre com o tráfico de drogas. E a gente também reforça o desespero desses moradores que viram 3 criminosos com submetralhadoras invadindo suas casas em fuga da polícia. Depois, ainda presenciando um confronto. Bruna e Jorge. Pois é, Tainara, vamos pedir aí mais aplicação da polícia, né? Você também traz uma informação sobre um homicídio em Cariacica?
Pois é, também em Cariacica. E a gente também lembra que esse crime, esse confronto que eu acabei de falar, aconteceu cerca de 500 metros depois, 500 metros de distância, horas depois de que uma comerciante foi baleada também na região. A gente trouxe esse caso aqui ontem, também pode ter sido por conta do tráfico de drogas. E agora também em Cariacica temos esse homicídio, mas agora foi no bairro Cangaíba. Criminosos chegaram atirando, um homem foi baleado, a gente ainda não tem informação da identidade dele, mas a gente sabe que é um homem negro, alto e até o momento ele segue sem identificação. No caso, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ao local. Nossa equipe acompanhou toda essa situação hoje pela manhã. Nós fomos ao local, ouvimos moradores, um deles nos deu entrevista, nós vamos conferir agora. Eram umas 9 horas da noite, eu estava deitado lá na cama que eu trabalho de office boy e eu ouvi uns tiros. Acho que foram 6 tiros mais ou menos. Fico assustado porque um dia desses eles mataram 2 em frente da minha casa ali. Eu cheguei para trabalhar, quando eu cheguei em casa tinha um monte de polícia em frente de casa, 2 pessoas caídas. É muito triste, né? As culpas disso aí é as próprias autoridades, poxa. Em vez de botar uma lei rígida para essas pessoas, a pessoa vai presa com 3 meses, já tá na rua de novo fazendo a mesma coisa. A gente fica muito magoado e muito triste, né, cara, vendo uma cena dessa. Pois é, né? Nós vemos aí o apelo desse morador falando do prende e solta, que constantemente a gente também relata aqui, porque a maioria desses envolvidos tem várias passagens pela polícia e também fica o apelo por mais segurança, já que esses criminosos envolvidos com o tráfico de drogas simplesmente chegam atirando para qualquer lado em um ataque e quem fica aí no meio, nessa linha de frente, é morador de bem, são pessoas que ficam até com receio de dormirem nas próprias casas. Jorge, Bruna. Verdade, Tainari, não é só esse homicídio de hoje, que já é grave por si mesmo, mas também isso que aconteceram na frente da casa desse morador que acabou de relatar pra gente. Obrigado aí pelas informações. Olha, a gente acabou de falar da insegurança ali no bairro Novo México, né? Teve assalto lá ontem. É o seguinte, uma família do mesmo bairro Novo México, em Vila Velha, está procurando o Formiga. Um animal de estimação foi levado durante um assalto à mão armada. O cachorrinho estava dentro do carro que foi roubado, junto aí com outros pertences dessa família. Já são 4 dias à procura do Formiga. O cachorro da raça Spitz alemão estava dentro desse carro que foi roubado na manhã do último sábado. 2 assaltantes, que segundo a vítima aparentam ser menores de idade, se aproximam do carro. Em questão de segundos, levam o veículo com todos os bens da família, incluindo o cachorro. O crime aconteceu em Novo México, Vila Velha. A gente estava se preparando para estar viajando e aí eu fui abordada com meu filho mais velho de 7 anos por 2 indivíduos, um deles armados, e aí ele chegou pedindo que eu entregasse só a chave do carro. E aí eu tentei manter a calma, porque a minha preocupação maior no momento era com o meu filho, e eu simplesmente falei, toma, pode pegar. Em meio à aflição para localizar o animal de estimação, a família ainda foi vítima de um golpe. Como o assalto foi na parte da manhã, no período da tarde entraram em contato conosco dizendo que estavam com um cachorro e que queriam devolver também. Só que só devolveriam diante de um pagamento, né? Um pagamento por estarem entregando. E aí meu marido falou bem assim, tá, vamos tentar então, né? Falou que pagaria o valor que eles estavam solicitando de início. E aí ele efetuou um Pix. E a gente acabou indo no lugar onde era para estar reavendo o cachorro e essa pessoa nunca apareceu. A família estima um prejuízo de R$ 89 mil. O celular da vítima, que estava no carro, chegou a ser rastreado. A localização indica um ponto próximo ao local do assalto, mas nada que chegue aos criminosos. Como o carro não tinha seguro, a família desacredita que os bens materiais vão ser recuperados. A esperança agora é ter o cãozinho em casa novamente. O carro, infelizmente, não tinha seguro, também não tinha rastreador, então assim... A gente sabe que para encontrar ele é mais difícil. O Formiga, por ser nosso, por já estar na família há um tempo, a gente tem esperança de estar encontrando sim. Apesar de aparentar tranquilidade, a vítima conta que assaltos no bairro estão frequentes. Aqui sempre foi um bairro muito tranquilo para se estar morando e a gente tem esses números aumentados de um tempo para cá. Complicado, né? A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos e até o momento nenhum suspeito foi detido
e o veículo não consta como recuperado. Sobre a insegurança ali no bairro, novamente a Polícia Militar ressaltou que realiza o policiamento ostensivo em toda a Grande Vitória, inclusive ali no bairro Novo México, mas está precisando reforçar, porque está complicada a situação dos moradores ali em Novo México, né? Gente, 3 empresários foram denunciados por lavagem de dinheiro. Eles foram alvo de uma operação da Polícia Civil em agosto do ano passado. Vamos chamar a Manuela Machado, que está com esse assunto. Manu, é com você. Então, eles foram denunciados, além da lavagem de dinheiro, por vários crimes. Também falsidade ideológica e também associação criminosa. São eles o Hugo Soares de Souza, Fernanda Cruz da Silva e Rodrigo Bonatti de Moraes. E também foram denunciados os empresários mineiros Vanderlei da Silva Contini e Guilherme Bonilha Contini, também pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações foram realizadas pelo Ministério Público do Espírito Santo com a parceria da Delegacia Especializada de Crimes de Furtos e Roubos de Veículos. E eles aí, de acordo com as investigações, esse grupo de empresários constituíam várias empresas de fachada. Tudo isso para se livrar do ônus de recolher o ICMS por substituição tributária. Ainda de acordo com informações da denúncia, né, ela destacou que foi apreendida e foi um volume patrimonial acumulado por Hugo, que chamou atenção. São 19 veículos e uma mansão na Ilha do Boi, inclusive em Vitória. Inclusive, nessa mansão, tinha um estacionamento personalizado para os carros de luxo. Ainda de acordo com a decisão, né, os imóveis são mantidos por sequestro judicial, esses bens, e também por ativos financeiros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Manuela Machado, pelas informações. Ô, Bruna Maria, vou caminhar até você agora. Diga pra mim. Te fazendo uma pergunta. Você tá com as unhas em dia, o cabelo cuidado? Eu sei que isso não é pergunta de se fazer, mas tem a ver com a nossa matéria. Tá sim, ó. A unha tá feita, o cabelo também. Nem sempre dá tempo, né? A gente fica aí na correria do dia a dia, mas tá tudo feito sim, tá tudo em cima. Pois é, eu sei como é. E olha que o centro de Vitória virou um point da beleza e fica bem no coração da cidade. Não fazia ideia, tá? São mais de 180 empresas para deixar todo mundo com a beleza em dia. Vamos ver. Há 9 anos, Poliana trocou o interior de Minas Gerais por Vitória. E há 3 meses abriu um salão no centro, especialista em serviços para cabelos. Trabalho com colorimetria, escovas, tintura, corte, hidratação, cauterização. E por estar no centro, Poliana encontrou 2 vantagens. Uma está no público, que abrange muitas funcionárias públicas, lojistas e moradoras da região. A outra é a vista, de tirar o fôlego. De um lado a história, dá para ver até a catedral. Do outro, tem a Bahia com o porto da cidade. Eu fiquei encantada com a vista. Eu fico maravilhosa, né? Tipo assim, eu fui lisonjeada por ter uma vista dessa. Outra empreendedora do ramo da beleza que é entusiasta do centro de Vitória é a Camila, que trabalha como designer de unha há 5 anos e há 3 está no mesmo prédio que Poliana. Eu posso te dizer que o centro de Vitória ele cresceu muito mais do que quando eu comecei. Tanto que eu comecei na minha residência atendendo clientes, as trabalhadoras, as minhas primeiras clientes foram as funcionárias daqui do centro de Vitória. E a demanda foi aumentando tanto que realmente não compôs na minha casa. Eu tive que procurar um prédio. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, só aqui na região há mais de 180 estabelecimentos ligados ao ramo da beleza. E por ser apaixonada pelo centro, é Camila que tem chamado outras empreendedoras do mesmo ramo para montar um polo de beleza no prédio. Cada cliente minha que eu vejo que tem uma possibilidade, que tem um comércio aqui no centro, eu quero trazer para agregar valor para o nosso centro, né? Mesmo que, por exemplo, tem outras clientes que são moradoras aqui, tem comércio em outros bairros. A gente vem para o centro. São 2 mulheres empreendedoras que viram uma oportunidade para expandir os negócios em meio à beleza e história do centro de Vitória. Aqui é um local ótimo para o comércio, aqui tem uma visibilidade muito grande e a gente tem que falar da nossa capital da cidade, né? Já estou muito feliz. Muito bacana.
bacana, né? Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar de um assunto que afeta principalmente as mulheres. São os casos de importunação sexual. É quando o homem acha que tem o direito de forçar o beijo ou passar a mão no corpo de uma mulher. Ó, tá cada vez maior, tá, gente? Em média, pelo menos um caso foi registrado aqui no Espírito Santo. E a maioria das vezes, os crimes acontecem em locais públicos, como nos ônibus do Transcol. Eu tive a impressão que talvez estivesse até gostando, né? Até que eu coloquei a mão sobre a perna dela. Aí, nesse momento, ela reagiu. Esse relato te causa indignação? Trata-se da confissão de André Luiz Ferreira, um professor de 43 anos que importunou sexualmente uma mulher de 38. O crime aconteceu na sexta-feira, dentro do transporte público. Ao se dar conta da situação, a vítima reagiu. Esse vagabundo aqui, ó, passando a mão em mim, dentro do ônibus. Aí quando eu vi, o cara enfiou a mão dentro da minha saia, na fenda da minha saia do botão, saia longa eu tava, e puxou a minha calcinha. Aí foi a hora que eu percebi, eu já dei logo um tapão na cara dele. Pesquisas mostram que são mulheres as vítimas mais frequentes desse tipo de abuso. Nas ruas, perguntamos se essa é uma situação comum na rotina delas. Eu estava no fundo do ônibus, né? E chegou um rapaz olhando para mim assim, né? Aí eu tirei a faca da mochila. E quando eu vi que ele ia chegar mais próximo de mim, que estava só eu e ele no ônibus, né? Quando ele viu que eu estava com a faca, que eu ia reagir, ele desceu do ônibus. Já aconteceu no ônibus, eu sentada no banco de trás, o rapaz estava mexendo nas partes íntimas, o ônibus estava muito lotado, entendeu? Aí eu vi que a moça estava sentada lá dele, levantou e reclamou. Aí ela falou assim, ele está passando a mão em mim, sei lá o que, ele desceu. Entendeu? O povo não conseguiu segurar ele correu. Essa delegada é responsável pela Gerência de Proteção à Mulher detalha o que caracteriza uma importunação sexual. Beijos forçados, toques inapropriados, situações que muitas vezes ocorrem em ônibus, que é aquela, né, o homem passa e acaba roçando nessa mulher. Todas essas situações são consideradas importunação sexual. Foi por causa desse comportamento que um dentista de 37 anos foi preso na manhã de sábado. Duas jovens o acusaram de passar a mão nelas e encostar em suas partes íntimas durante a consulta. O caso aconteceu em uma clínica odontológica na Glória, em Vila Velha. Ele trancou a porta, aí nisso ele já veio pedindo para mim sentar na cadeira odontológica, e nisso ele tirou o jaleco, e ele já estava com o negócio ereto. Aí nisso ele começou a passar o negócio dele em mim, pediu para olhar os meus dentes, aí nisso ele passou um produto que parecia creme dental de criança, começou a passar na minha língua sem a luva. No Brasil, são registrados por dia pelo menos 52 casos de importunação sexual. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui no estado, esse número também cresce. Em 6 meses, foram 93 casos contra 72 no mesmo período do ano passado. E por se tratar de uma situação constrangedora, a vítima pode sentir vergonha de fazer a denúncia. Todos os crimes que envolvem ali uma questão sexual trazem uma certa vergonha para a mulher. Infelizmente, culturalmente, muitas mulheres acabam se sentindo culpadas da violência que sofreu. Então é importante que as mulheres tenham em mente que elas são vítimas e que existe muita necessidade que elas denunciem para que a gente, né, possa punir esses autores e mudar realmente a questão cultural de que o corpo da mulher é um objeto que pode ser tocado ao desejo aí desse autor. Pois é, né? E quem está por perto, que presencia uma cena como essa, não pode nunca se omitir. Ele tem que oferecer ajuda, tem que chamar a polícia. Tainara Nascimento já está aqui com a gente para a gente continuar essa conversa, né? Que merece ser falada. As vítimas merecem ter voz, vítimas de importunação sexual, né, Tainara? Boa tarde para você novamente, minha amiga. Boa tarde, Bruna. São casos terríveis, né? Mas fica pior ainda quando a gente acompanha um caso como esse do professor, em que a vítima relata, chama a polícia, ele vai preso, mas acaba sendo solto. A vítima, como ela mesma contou a reportagem, é uma sensação de impotência, porque é um crime muito grave, né? Que a pessoa, muitas vezes, na situação de vítima, não sabe nem o que fazer.
Com certeza, Tainara. Agora, você também tem outras informações aí sobre a operação da PRF, mudando de assunto. Isso. Mais de 300 quilos de droga foram apreendidos, não foi isso? Eu acho que Tainara não está ouvindo a gente está vendo aí, não é, a operação da Polícia Rodoviária Federal, mais de 300 quilos. Muita droga. Daqui a pouquinho a gente, inclusive, tem uma entrevista com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal que vai falar sobre isso. Estava tudo num fundo falso, né? E aí a descoberta de uma possível nova rota aí por onde essas drogas estariam chegando e saindo ao Espírito Santo para ir até a Europa. Daqui a pouquinho a gente então vai conversar também com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal sobre esse assunto. Agora, gente, é o seguinte, a gente vai falar de outro caso que traz aí muita indignação. Um presbítero e o filho dele foram presos porque teriam abusado sexualmente de uma criança. A mãe da criança foi quem procurou a polícia. Ela disse que tinha deixado o filho com o ex-marido. A irmã dela foi até a casa do ex-cunhado para buscar a criança. Ao voltar para casa, a mãe do menino disse que o menino começou a apresentar um comportamento muito estranho. A mulher perguntou ao menino como é que tinha sido o dia ali na casa do pai. Ela achou estranho o comportamento e decidiu perguntar para o filho. A criança contou que o avô teria colocado um objeto nas partes íntimas dele. O menino contou para a mãe que pediu para que o avô retirasse o objeto, mas o homem teria se recusado e disse para o neto virar de costas e ainda empurrou esse objeto. Olha que absurdo, gente. Ele só retirou quando o menino ali pediu ajuda, né, gritando de dor. A mãe levou essa criança para o pronto atendimento em Vitória. Depois o menino foi encaminhado para o hospital infantil da capital. O pai e o avô desse menino foram presos, foram autuados por estupro de vulnerável e foram encaminhados ao presídio. Os nomes das pessoas envolvidas aí, o bairro também não estão sendo divulgados, claro, para a gente preservar essa vítima. É um caso que é até difícil da gente falar, porque é chocante e é claro que a gente vai cobrar aí uma investigação severa para que essas pessoas permaneçam presas, né? Olha, vamos chamar agora a Tainara Nascimento, que a gente acabou de falar sobre a apreensão de drogas e ela vai trazer os detalhes para a gente. Tainara, é com você. Exato, Jorge, porque frequentemente a gente mostra aqui nos nossos jornais que a PRF e outras autoridades também policiais apreendem drogas entrando no nosso estado. E agora tem uma curiosidade que ontem pela manhã a PRF apreendeu uma grande quantidade de drogas saindo, o que pode ser que o estado entre para a rota do tráfico internacional de drogas. Quem vai explicar melhor para a gente é o Emerson Pestana, superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde, o Emerson. Pode explicar para a gente como que foi essa apreensão feita pela PRF? Boa tarde a todos os telespectadores da Rede Tribuna. Então, essa droga, ela nos chamou a atenção, nessa abordagem. Veio de uma denúncia anônima, e a nossa equipe em campo, então, o efetivo, que está diuturnamente, plantões nos postos, passou a procurar esse veículo, deram as características que esse veículo poderia ter um carregamento de cloridrato de cocaína, E aí essa equipe começou a fazer a fiscalização e conseguiu identificar esse veículo já a 20 quilômetros da divisa nossa com o Rio de Janeiro, na região de Morro do Coco, região de Campos dos Goitacazes. E ali foi feita essa abordagem, esse veículo. A gente lembra que cloridrato de cocaína é diferente dessa que a gente vê na rua com os usuários de drogas e também traficantes. É a droga pura? Como que ela é? É a droga pura para consumo já. Essa droga ela é uma droga já consumida, é o pó, tá? Realmente. Foram ali 221 tabletes, deu ao todo 320 quilogramas, uma quantidade boa, grande para o Espírito Santo. Como você mesma falou, o Espírito Santo é uma situação que chamou a atenção por ser aqui o destino final, geralmente, da droga, ou rota para a região subindo, não descendo. Agora, tem outra curiosidade para o pessoal de casa, que é o seguinte: se ele estava saindo de carro aqui do nosso estado para o Rio de Janeiro e possivelmente essa droga veio da região norte, ela pode ter chegado aqui no nosso estado de
qual forma, como que ele pegou essa droga? Então, ainda é uma situação que a gente está averiguando, né? Nossa equipe, o serviço de inteligência, o policial rodoviário, né? Que obteve essa apreensão, ainda está fazendo essa diligência para saber realmente como que essa droga chegou, por onde veio, né? De onde veio, né? Ainda temos essas exclamações, né? Agora, uma coisa é certa, ela estava descendo, ela estava fazendo um sentido contrário do que geralmente se faz. E afinal de contas, o que ele falou para a polícia? Ele ia receber quanto e ele tem passagens? Não, esse condutor não tem passagens, ele falou pouco, né? Não falou se iria receber, qual o valor. O que ele disse que iria levar até a região do Rio de Janeiro e que possivelmente depois essa droga chegaria ao porto de Itajaí, em Santa Catarina, e dali, com certeza, o destino é a Europa. Então, seria um tráfico internacional. Já que você iria para a Europa e o nosso estado agora entra nessa rota internacional, até recebendo essas grandes quantidades, é uma apreensão importante da PRF que você pediu para ressaltar, até que está fazendo aniversário, né? Já é um início de semana, digamos assim, numa terça-feira, a gente coloca um início aí da semana, chegando a meio da semana. É uma semana comemorativa para a Polícia Rodoviária Federal. No sábado agora e no domingo a gente comemora 95 anos de existência da Polícia Rodoviária Federal, uma polícia que começou lá em 1928 como uma polícia de prestando auxílio ao usuário na rodovia e que hoje trabalha fortemente no combate ao crime organizado e vamos continuar fazendo isso. É a segunda maior apreensão nossa, né, nesse trecho nosso. Joia, muito obrigada por falar aqui aos amigos do TN também. Jorge, Bruna, a gente ressalta a importância dessa apreensão, porque a gente frequentemente, acabamos de falar inclusive agora, de um confronto entre traficantes motivados por esse tráfico de drogas e agora a PRF agora fazendo essa grande apreensão que a gente vai acompanhar de onde veio e para onde iria esse grande carregamento. Jorge, Bruna. Trabalho importantíssimo aí da PRF. Obrigada pelas informações. Agradeço ao nosso amigo também, sempre participando aqui com a gente. Valeu, Tainara. Obrigado. E olha, será julgado hoje o homem acusado de matar a esposa na Serra. Mirelle Figueiredo Peruzia tinha 27 anos. Ela foi morta em novembro de 2020 no bairro Camará. Inicialmente, a suspeita era de que a jovem tinha sido morta durante um assalto. Mas 2 dias depois, o suspeito Isaías Júnior Carvalho se entregou à polícia e confessou o crime. As investigações apontaram que o casal tinha discutido no mesmo dia, momentos antes de sair de casa. A vítima teria afirmado que o suspeito merecia ser traído. Isaías pegou uma arma, seguiu a vítima no trajeto até o ponto de ônibus sem ser notado e matou a mulher com um tiro na nuca. O júri está previsto para começar logo mais e todos os detalhes você confere no TN2 às 7h30 da noite. Agora, 12h50, já vamos lá para fora novamente conversar com a nossa repórter Vanusa Santana. Vanusa, você está apurando aí o caso de um entregador que teria sido sequestrado, meu amigo. O que aconteceu? Bruna Maria, esse entregador fazia entrega, trabalhava ali no finalzinho da tarde, início da noite dessa terça-feira, na rua André do Espírito Santo, que fica no bairro Santana, em Cariacica, quando ele acabou sendo ali rendido por um criminoso. Esse profissional foi obrigado a permanecer dentro do veículo. O assaltante acabou aí andando, né, por alguns quilômetros ali na região ali de Santana com o entregador. Ele teve o celular quebrado durante o percurso, justamente com o objetivo de impedir que a empresa, possivelmente, né, para a qual ele trabalha, o localizasse por meio aí do rastreador que tem em vários celulares. Então, esse entregador passou momentos de terror, inclusive um vídeo aí que a gente recebemos, né, mostra o momento em que ele, há poucos minutos, tinha sido liberado pelo assaltante aí. Foram momentos difíceis. Ele relata inclusive que teve o celular quebrado e o objetivo era justamente esse, né, de impedir, né, que ele fosse rastreado. Enfim, né, foi uma grande dor de cabeça, porque toda a mercadoria que esse rapaz aí carregava, faria entrega nessa terça-feira, acabou sendo levada, bem como o carro também que ele dirigia, que ele usava para fazer essas entregas. Bruna e George. Pena, né? A vítima trabalhando ali, sofreu uma violência desse tamanho. Agora, Vanusa, você traz outro assunto também, porque bandidos furtaram 2 bicicletas em Vila Velha na maior cara de pau, né, Vanusa?
É verdade. Vocês devem de casa agora estar vendo o vídeo, é muita cara de pau. Na verdade, foi um criminoso. Ele chega na loja que fica ali, é uma loja de bikes que fica no bairro Aribiri, chega na Caraça, sobe em uma bike e aí ele pega, não satisfeito ainda, pega a segunda bicicleta e sai andando tranquilamente, mas ele acabou sendo visto ali por pessoas, até mesmo pelo dono da loja, que saiu correndo ali, várias pessoas saíram correndo atrás dele. Essa loja fica ali na Avenida Jerônimo Monteiro, que é a principal que corta ali vários bairros ali em Aribiri, e aí ele acabou sendo contido, e adivinhe só, Bruna e George, acabou também tomando uma surra de pessoas que passavam pelo local e que ficaram revoltadas. A gente foi hoje no DML, encontramos com ele lá, mas ele não quis ali dar conversa pra gente não, viu? Ou seja, a casa caiu pra ele aí, ele tentando dar uma de espertinho, né, na Caraça, pegando as duas bicicletas, mas não deu pra ele não. Pois é, né? Ainda bem, cara de pau mesmo. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga, valeu. Ô, Bruna, Vanusa acabou de sair agora. A gente acabou de mostrar aí o roubo de duas bicicletas. Pois cara é. de pau foi preso. Agora a gente tem também imagens de outro roubo que a gente falou lá no início do jornal, letra A, B ou C. E tá aí, ó. Olha o que aconteceu. A gente tá vendo esse carona do carro, né? Ele tá tentando sair, tá olhando demais. Tá olhando demais. Coloca agora o capacete e imagina o que ele vai fazer. A gente já tá vendo a moto aí do lado, então a gente sabe que ele vai caminhar diretamente para um roubo. Então a resposta era nenhuma das anteriores. Ele pegou essa moto e levou a moto, furtou a moto. A moto aí, placa QRK, se a gente puder colocar novamente, gente, aí, para a gente falar o número da placa da moto, isso, ó, QRK 8F82, uma moto Honda CG 160 Fan. Quem tiver informações, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Olha, agora nós vamos falar da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, a OCB. Entre os objetivos, a responsabilidade pela promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista. E é da responsabilidade, gente, da OCB, a preservação, aprimoramento e desenvolvimento desse sistema, além do incentivo e orientação das sociedades cooperativas. Acompanhe na reportagem de Manuela Machado. Em Pratos Limpos. Patrocínio Grupo Águia Branca, Sistema OCB Espírito Santo, Cicobi e Suzano. Bianca começou a trabalhar como estagiária. São 9 anos dedicados à Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo, a OCB. Aos 27 anos, a jovem profissional sabe da importância em estar conectada e ser reconhecida na área de atuação. A gente fala de autenticidade, a gente fala de conexão, então aqui também é um ambiente que a gente valoriza muito isso. Eu tive várias oportunidades e consegui ir crescendo nessa escada profissional aqui dentro. O tema da palestra sobre conexão e autenticidade foi destaque no evento Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. O assunto atual incrementa a comunicação entre as cooperativas capixabas. Ficamos felizes com essa parceria com a Rede Tribuna, porque é um tema muito atual e que nós, inclusive, aprendemos muito na palestra e estamos, coincidentemente, montando um portfólio para levar esse tema de forma mais organizada e mais profunda para nossas cooperativas, que é um tema muito instigante e um tema importante. A OCB foi criada em 1972 e hoje atende a 115 cooperativas. São cerca de 800 mil cooperados e gera 10.500 empregos diretos aqui no Espírito Santo. E são mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. A sede da OCB fica em Santa Lúcia, Vitória. Hoje, alguns cooperados participaram de um treinamento sobre desenvolvimento de lideranças. Esse é apenas um exemplo do que a OCB oferece no Espírito Santo. Tem todo o link com o cooperativismo, né? Conexão, autenticidade, transparência, ética. Isso é muito profundo e tem a ver com os nossos princípios do cooperativismo, a nossa forma de atuar. Muito bacana. Intervalo rápido, TN1 já volta, não sai daí não.
Hora de ver como é que fica o tempo. Vamos lá para fora rapidamente antes de encerrar o TN1. Ontem fez o calor danado, hoje o tempo já está diferente, céu nublado. Para alguns está até fazendo um friozinho já, né? É que está vindo frente fria por aí do oceano e por isso vão surgir aí mais nuvens pelo Espírito Santo. Você já prepara seu guarda-chuva, porque pode chover fraco em alguns momentos do dia aqui na Grande Vitória. O tempo deve ficar assim até o fim de semana, tá mais fresquinho. Aqui na Grande Vitória, a máxima não passa dos 28 graus. Tempo nublado agora, imagens ao vivo ali da curva da Jurema. Sem praia, né? Sem praia, não vai rolar. Agora, 12h59. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau, até amanhã.